Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9 do capítulo 5. Irmãos, pacificadores não é passar pano, tá? Passar pano para tudo. Os pacificadores são aqueles que buscam a paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, então é esperado que o discípulo de Jesus, ele seja alguém também que queira reproduzir o mestre. Então, seja alguém que esteja comprometido com a paz, ele colabora com a paz. Ele deve buscar a paz, não só a paz entre ele e os outros, mas entre as pessoas também. Ele tentar contribuir para que haja paz. O pacificador não é alguém que joga gasolina no fogo. Vê o circo pegando fogo ali, duas pessoas discutindo, ele vai lá e taca gasolina ainda e fica assistindo. Pega um saquinho de pipoca, uma Coca-Cola e fica assistindo. Não é esse tipo de pessoa. Ele coopera para a paz, para que haja paz ali. Tenta pacificar, mas ele não é o apaziguador. Essa questão é, ele não vai passar pano. Não é aquele cara que quer ficar bem com todo mundo, sabe? Para evitar confusão. Ele vai buscar a paz, mas ele não vai negociar os princípios da palavra. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da mãe aquela frase famosa, né? Ah, mãe, mas todo mundo está fazendo isso. Mas você não é todo mundo. Então, assim, o nosso parâmetro não é todo mundo. O mundo jaz no maligno. Normalmente a gente vai estar sempre ao contrário da maioria mesmo. Então a gente precisa ser diferente da maioria. E isso, ser diferente da maioria, normalmente nos leva mais em direção a uma guerra do que em direção a uma paz. Porque às vezes vai ter atrito, né, em relação a isso. Mas aí que tá. Se o cara, para ter paz com você, você tem que negociar princípio, aí é guerra, irmão. O que mais importa é agradar a Deus. Aí é guerra. Por isso que eu estou falando, não é passar pano. A gente vai buscar paz. Mas paz mais princípios. Se a pessoa quiser estar em paz com você, sem ferir os princípios de Deus, amém. Se não, aí é guerra. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu trabalhei numa empresa onde o dono da empresa, ele tinha um mau costume de mentir muito. E a gente estava indo para uma reunião para um cliente que era o maior cliente dessa empresa, para apresentar um projeto. E no caminho, no carro lá, ele estava me dizendo lá, Nix, olha só, a gente vai apresentar lá, tal, mas eu preciso que seja apresentado assim, assim, assim. Aí eu falei com ele, olha, não vai dar, então você me deixa na esquina aqui e você apresenta desse jeito, porque você está apresentando não é verdade. Eu corri um risco, porque ele era o dono da empresa. Ele podia me demitir ali na hora, mas eu falei, olha só, estou tomando cuidado para não falar o nome dele aqui. Falei, olha, chefe, o negócio é o seguinte, do mesmo jeito que você nunca vai me ver mentindo para você, mas eu não vou mentir para eles, cara, não dá. É incompatível comigo. Eu vou apresentar o projeto da maneira que está. Eu consigo defender o cronograma, eu vou defender todo o projeto aqui e não vou mentir em nada. Porque eu só tenho que apresentar a verdade, não tem que mentir. Só que ele era um cara viciado em mentira. Ele mentia, sabe? Tem gente que mente por necessidade, né? Está errado do mesmo jeito. Mas ele mentia por qualquer coisa, tá? E aí eu falei, cara, não vai dar. Então, se for assim, faz a reunião sozinho você. Ele falou, não, tá, então toca você. Beleza. Aí eu toquei, foi tudo bem e deu tudo certo. Ele respeitou. Mas é uma situação que você tem que se posicionar. E aí, cara, não tem essa questão, porque eu sabia quem tinha me colocado naquela empresa, era Deus. Então, se eu tivesse que ser demitido ali, ele ia abrir outra porta para mim. Nós não temos que nos submeter a outro por uma questão de querer, sabe, não querer magoar a pessoa, ou uma situação dessa que eu relatei agora, né, porque tem uma autoridade sobre a sua vida. A autoridade máxima na nossa vida é Deus, é Ele em primeiro lugar. Então, se você tiver que entrar em guerra por conta de um princípio, entre em guerra. Amém? Não negocie. Provérbios capítulo 6, versículo 16, fala assim, seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos,
pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Eu destaquei esse ponto aqui, que ele destaca lá em cima, né? Ele odeia várias coisas, e uma sétima ele detesta. Tem uma tradução que fala que ele abomina. São aqueles que semeiam discórdia. Porque a gente está falando aqui que o discípulo de Jesus ele deve promover a paz entre os irmãos. Só que tem alguns irmãos que acabam querendo promover a treta. E isso é muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é algo que Deus abomina. Aquele que promove a confusão, né? O fofoca, a intriga. Isso é terrível. Então é algo que nós devemos fugir. Filipenses 4:2 fala o seguinte, ó. Paulo está dizendo o seguinte na carta: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aparentemente estava acontecendo uma treta aqui entre Evódia e Sintique. Provavelmente quem tinha o nome mais bonito aí, né? Estavam debatendo ali. E Paulo teve que intervir, né? Colocou na carta lá, ó, peço que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar remete à paz, sabe? À unidade. Mesmo modo de pensar. Mas aí, irmãos, presta atenção na sabedoria que Paulo está usando aqui. No Senhor tem o mesmo modo de pensar. Não é o mesmo modo, não é o modo de pensar da Evódia e nem o modo de pensar da Sintique. O modo de pensar no Senhor. Qual é o parâmetro que vai ser usado para promover a paz? Aquilo que a palavra diz. Vai chamar as duas? Vem cá, qual é a sua queixa? Ah, é essa. E você? Ah, é essa. Vamos ver o que a palavra está dizendo? Não é o que a Sintique acha, não é o que a Evódia acha, é o que a palavra diz a respeito. Então, isso aí ensina para a gente até como promover a paz entre duas pessoas. Porque se estiver rolando uma treta, não é você dar razão a uma ou a outra, não é a sua preferida ali, não é quem está mais brava. É de acordo com os princípios da palavra. Você vai entender quem está certo e quem está errado. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha que responsabilidade. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Agora nós estamos falando de paz entre os homens e Deus. Então, essa responsabilidade é nossa. Nós temos a palavra da reconciliação. Esse ministério. Porque através da palavra, a palavra ela revela o pecado do homem. E ela revela o caminho para a salvação, que é através de Cristo, do sacrifício de Jesus. Então, através do Evangelho de Cristo, nós vamos promover a paz entre alguém e Deus, alguém que não conhece Deus ainda. Esse é o caminho. E a palavra, irmãos, é a base para toda essa questão da reconciliação. É a base para a paz. Porque sem Deus não existe paz. Amém? Longe de Deus não existe paz. Não há lugar de paz longe da presença de Deus. Então, esse ministério da reconciliação, ele tem esse fundamento aí de aproximar os homens de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.